Amém? Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Noite fria, muito fria, mas eu creio que o Senhor honra a disposição do nosso coração em estar aqui, né? Então eu creio que Ele vai falar conosco nessa noite. Você crê? Amém. Vamos nos colocar de pé. Vamos, nesse momento, levar os nossos pensamentos, levar a nossa vida e o nosso coração na direção daquele que é o único digno do nosso louvor e adoração. Amém? Oremos. Senhor Deus, amado Pai, Deus digno, Deus santo, Deus poderoso, Deus soberano. Diante da Tua presença, Senhor, que não é qualquer presença, nós nos colocamos nessa noite, colocando o nosso coração, colocando a nossa vida à disposição do Teu reino. Senhor, nós queremos Te agradecer por este dia. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado, obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, obrigado porque o Senhor tem nos livrado de tantas coisas que nós não vemos, Pai. Obrigado, Senhor, por ser o sustentador das nossas vidas, obrigado por nos dar o fôlego de vida necessário. Pai, nós Te agradecemos e queremos colocar este culto em Tuas mãos. Queremos apresentar este momento e esta oportunidade ao Senhor, reconhecendo a nossa limitação, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo que precisamos, desejamos, ansiamos pelo Senhor em todo o tempo. Por isso, venha, Senhor, nós Te convidamos, venha. Nós não queremos fazer, nós não queremos pensar e nem falar nada onde o Senhor não esteja, onde o Senhor não seja o condutor. Então, venha. Pai, em nome de Jesus, venha sobre este lugar, venha sobre cada vida e nos ensina, Senhor, mais uma porção da Tua palavra, mais uma porção da Tua vontade para cada um de nós. Nós oramos, Senhor, agradecidos. Nós oramos, Senhor, não em nome de homens, mas nós oramos nessa noite no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. Convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há um lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da Tua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos amou, a solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há um lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor.
Amém? Vamos aproveitar que nós estamos de pé e vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1. Um textinho um pouquinho longo, mas necessário. Versículo 1 até o versículo 20. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 1 a 20. Amém? A palavra diz assim: Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do eframita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rofine e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Então ela disse: Espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com a sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Amém? Um textinho um pouco longo, mas era necessário para a gente poder entender. No domingo eu não estava aqui e eu vim escutar a palavra hoje. E enquanto eu escutava a palavra que o pastor pregou no domingo, eu ficava maravilhada. E eu falei: Senhor, obrigado, porque o Senhor confirmou aquilo que seria dito aqui hoje. E aí eu até mandei uma mensagem para o pastor, eu falei: pastor, que spoiler foi esse da palavra? Porque quem estava aqui no domingo vai escutar coisas aqui que vocês já ouviram no domingo. Mas o Senhor é maravilhoso, né? Mas quem era Ana? Quem era a sua família? Quais eram os seus costumes?
quais os segredos que a vida dessa mulher tem a nos ensinar? A história de Ana, ela é citada em um capítulo tão pequeno, mas existem ensinamentos poderosos para a nossa vida. E é sobre essa mulher extraordinária que nós vamos meditar nessa noite. Quem era Ana? Ana era uma mulher que tem a sua genealogia desconhecida, ou seja, a gente não sabe a árvore genealógica dela, a gente não sabe de onde ela veio, porque a Bíblia não fala. Mas ela é citada como alguém que amava o Senhor. Ela era uma das esposas de Eucana. Eucana era um homem da tribo de Efraim, descendente de Levi, e ele possuía 2 esposas, Ana e Penina. Penina tinha filhos com Eucana, mas Ana não. A Bíblia fala que o Senhor a teria deixado estéril. E devido a toda essa situação, Ana e Penina viviam como rivais. Ana era continuamente provocada e isso lhe causava angústia, tristeza, dor, porque Ana desejava muito ser mãe. E por isso ela não comia e ela só chorava. Mas para nós entendermos o porquê ter filhos era tão importante para Ana, nós precisamos conhecer um pouco sobre os costumes daquela época. Primeiro, por que Eucana tinha 2 esposas? Porque filhos naquela época eram descendência, ainda é. Mas naquela época, filhos faziam parte da herança que por direito as famílias receberiam do Senhor. Os israelitas davam muita importância à herança. Ela incluía a porção que cada família receberia ao entrar em Canaã e que seria por direito dessas famílias por toda a vida. Mas aqueles que não possuíssem filhos poderiam perder essa parte na herança. Então, como Ana era estéril, Eucana se casou com Penina e teve filhos com ela para manter essa descendência. Creio eu que por conta disso, depois o Senhor instituiu o casamento, né? Porque eu acho que deveria dar muita confusão essa situação toda. Mas a Bíblia fala que Eucana amava Ana, apesar dela não ter lhe dado filhos. E o amor de Ana por Eucana e o seu desejo por constituir uma família eram muito grandes também. Ana sabia no seu íntimo que a maternidade era o chamado mais sublime e mais poderoso que uma mulher poderia receber. Isso não quer dizer que a maternidade seja a única função no qual uma mulher pode se destacar, porque o Senhor ele nos fez com muitas possibilidades e ele nos fez e nos gerou com muita capacidade e ele nos usa poderosamente, independente de nós sermos casadas ou termos filhos, senão eu não estaria aqui neste momento. Mas amém, o Senhor sabe de todas as coisas. Mas existe esse algo que o Senhor deu de presente somente a nós, mulheres, que é o dom e a graça de gerar uma vida. E se tinha algo que o Senhor fazia, e eu creio que Ele faz até hoje, é honrar uma família toda em detrimento de uma mãe, de uma esposa e de uma mulher que tem em si e em sua família Cristo como apoiador, Cristo como alicerce, Cristo como base. Mas, infelizmente, hoje em dia, o alto valor que a Bíblia traz à maternidade, ao casamento e à família é frequentemente desvalorizado e ridicularizado em nome dos direitos da mulher. Mas existem promessas que foram feitas para nós lá atrás e que, apesar do mundo de hoje estar como está, essas promessas não mudaram só porque o ser humano deseja. Existe um Deus que ainda tem propósito na família, que ainda tem propósito na maternidade. Mas, continuando, Ana e sua família eram devotos ao Senhor. A Bíblia fala que eles moravam nos montes de Efraim, mas que eles constantemente iam a Siló. Siló ficava em torno de uns 40 quilômetros de onde eles moravam, que para vocês terem uma base, dá mais ou menos aí 2 dias andando. E eles iam dos montes de Efraim até Siló. Lembrando que não existia uma igreja como a que nós conhecemos hoje, esse ajuntamento. O costume era que, pelo menos 3 vezes ao ano, nas principais festas, as famílias fossem aonde era estabelecido
o santuário para adorar os santos dos santos. E nesse contexto de Ana, era Siló. Não significa que eles fossem apenas 3 vezes ao ano. Por quê? Porque Ana amava o Senhor. O texto fala que ela sempre subia à casa do Senhor, ou seja, Ana tinha uma constância. Ela sempre orava ao seu Deus. E como era o coração de Ana? Nós podemos imaginar que Ana passou por incertezas, que ela passou por medos e que ela passou por angústias muitos anos. E que apesar dela ser constantemente provocada por Penina, ela não murmurava, ela não deixava de orar e de buscar ao Senhor. O seu amor por ele era profundo e permanente. A Bíblia fala que o Senhor a teria deixado estéril. Mas nós sabemos que o ser humano caído, ele convive com doenças. Ele convive com situações que o Senhor não planejou devido à sua desobediência. E nós precisamos ler o texto também considerando o contexto histórico daquele momento e a forma como Deus era visto antes de Jesus vir à Terra. Mas, se nós pensarmos humanamente, ela teria todos os motivos para questionar. Mas ela não fez isso, ela escolheu confiar. Vamos ler novamente a primeira oração que a Bíblia nos mostra que Ana fez ao Senhor quando seu coração ainda estava amargurado. Se você quiser abrir aí de novo, 1 Samuel, capítulo 1, lá no versículo 11. 1 Samuel, no capítulo 1, lá no versículo 11. Diz que Ana orou assim: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Aqui, nesse clamor de Ana, está a chave do primeiro ensinamento que nós podemos tirar olhando para a vida dessa mulher. Ana sabia quem era o Deus que ela servia, ela tinha convicção. A base de um bom relacionamento, Adri, o César aí dos casais pode falar, é a conversa. Você só pode confiar em alguém que você tem intimidade, que você fala. Ela poderia ter escolhido externar, ou seja, ela poderia ter escolhido falar tudo aquilo que ela estava sentindo para Eucana ou mesmo para Penina, dificultando ainda mais o conflito familiar em que eles viviam. Mas Ana escolheu a melhor parte. Ela optou por colocar tudo aquilo que ela sentia aos pés do único que poderia ajudar. Aos pés do único que de fato poderia mudar a sua situação. O seu Senhor. Mas ela fez qualquer oração? Não. Porque a palavra qualquer não cabe em nada na nossa vida quando nós falamos do Senhor. Ana não era como nós. A vida de Ana era muito mais difícil, né? A gente vive aí com chupeta no mel hoje em dia. Porque o Senhor nos deixou uma oração como base para nos ensinar como nós devemos orar, que é a oração do Pai Nosso. Abre aí comigo Mateus 6, capítulo 6, dos versículos 5 a 13. Mateus 6, 5 até 13. Que diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os insensatos. Não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos.
Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Ana parece ter entendido esse princípio. O costume em Israel naquela época era orar em voz alta e não orar em silêncio, como Ana fez. Ela estava completamente rendida ao Senhor naquele momento, e com a sua humildade, com a sua sinceridade derramadas aos pés do Senhor. Tanto que o profeta Eli, com a sua falta de discernimento, não reconheceu que aquilo fosse uma oração e supôs que Ana estivesse embriagada. Uma oração que pareceu estranha para Eli por não seguir os costumes cerimoniais. E aí eu penso, em como com o Senhor nada é de fato engessado. Mas eu creio que naquele momento o Espírito intercedeu por ela e a ensinou como orar devidamente. Ana orou a partir de uma necessidade pessoal, ou seja, ela começou a sua oração falando sobre algo que ela queria, falando sobre algo que ela precisava. Mas o Espírito veio e intercedeu, e ela avançou para a necessidade da sua família. E aí o Espírito veio e intercedeu mais um pouco, e por fim ela conseguiu alcançar a necessidade de Deus. A oração de Ana foi se desenvolvendo até encontrar a vontade de Deus. E por que a vontade de Deus? Porque Deus usou de um clamor humilde e verdadeiro de uma serva para gerar a sua vontade e o seu querer sobre o povo de Israel. Deus não atendeu pura e simplesmente uma oração sem um propósito. Samuel seria um grande líder e um homem de Deus usado para transformar toda uma nação. No contexto em que Samuel nasce, Israel passava por momentos delicados. Não havia um rei estabelecido. E a vida de Samuel foi tremendamente usada e honrada por Deus. Escorregou no final da vida? Escorregou no final da vida. Mas a Bíblia fala que enquanto o menino crescia, o Senhor estava com ele. Foi através da vida de Samuel que Davi foi ungido como rei em Israel. Mas e quanto a nós? Nós precisamos aprender a orar de forma que as nossas petições sirvam para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. A oração de Ana não engrandeceria a si mesma, não serviria para agradar o seu ego de mulher ferida, mas o seu maior bem seria entregue para glorificar o nome do Senhor. O que nos ensina que nem sempre quando o Senhor responde a nossa oração e nos concede a graça de que nós precisamos, isso vai ter um custo zero para nós. Mas abrir mão de algo pela vontade soberana do Senhor nos faz, com certeza, estar em um lugar de intimidade, de confiança e de fé que só experimenta quem tem um Espírito intercedendo por si. A oração é algo na nossa vida que passa por estágios, precisa passar por estágios. Quanto mais você ora, menos você ora suas próprias palavras e mais o Espírito Santo ora por meio de você. Menos você encontra a sua própria vontade e mais você se depara com aquilo que Cristo deseja por meio de você. Você crê? João 3:30. Do 30 ao 34, diz assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos.
Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Ele testifica, ou seja, ele fala o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Ou seja, se Cristo fala por nós, nós podemos falar por ele. Quem eram os profetas? Profetas eram pessoas que falavam por Deus. Hoje somos eu e você. Hoje são os nossos braços, são as nossas pernas, é a nossa boca, é a nossa vida como um todo. Romanos 8, dos versículos 26 até 27, diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos aprender a orar em espírito e em verdade. Não com intenções egoístas e nem por benefício próprio, mas orar sabendo que aquilo que o seu coração deseja precisa estar alinhado com a vontade de Deus para você e para os outros. Sabe por quê? Porque o Senhor sempre vai querer abençoar você, porque Ele é um Deus abençoador. Essa é a essência dele. Mas para que através de você o outro também seja beneficiado. Dificilmente o propósito que Deus tem para realizar na sua vida vai servir para abençoar somente você. Não é assim que o reino funciona. Reino de Deus é igualdade. Reino de Deus é justiça. Reino de Deus é onde eu tenho e o meu irmão tem também. Amém? Ele, o próprio Deus, se preocupa em nos perguntar: o que queres que eu faça? E eu oro para que a resposta venha do coração do próprio Deus para você. Que ao orar, o próprio Espírito te conduza a saber pedir. Que o próprio Espírito te conduza a saber clamar. E não pare de orar, mesmo que o seu coração se angustie, mesmo que no nosso tempo presente pareça uma demora interminável. Seja constante, seja firme, tome posse de cada promessa de Deus para você. O Senhor tem falado aqui neste lugar semana após semana. São promessas que Ele vem reafirmando no nosso coração. Sabe por quê? Porque somente os que oram conhecem de fato a vontade de Deus para si. E somente esses conseguem enxergar com os olhos físicos aquilo que os olhos espirituais podem contemplar. Lázaro veio para fora e todos viram com os olhos físicos aquilo que Jesus já tinha visto com os olhos espirituais, não é? Amém? Mas o segundo ensinamento que nós podemos tirar olhando para a vida de Ana é, além de uma vida rendida em oração, uma fé e uma confiança inegociável e inabalável em Deus. É uma fé e uma confiança inegociável e inabalável em Deus. A Bíblia diz que após orar, Ana seguiu o seu caminho, comeu e já não se encontrava mais abatida. Porque quando você ora por você mesmo, você entrega e confia a parte que te interessa. Mas aí sobra a dúvida, a frustração e o mesmo peso sendo carregado sobre os ombros, sem a confiança do que Deus pode realmente fazer. Ana deixou de fato toda a sua dor, a sua frustração e a sua amargura aos pés do Senhor.
Ana confiou de forma sincera e verdadeira que Deus poderia atendê-la e fazer o melhor para ela dentro da vontade dele. Eu tenho certeza no meu coração que Ana continuaria tendo a mesma fé se a vontade de Deus para ela naquele momento não fosse um filho. Quantos de nós temos ousadia hoje suficiente para dizer: Senhor, seja feita a tua vontade? E se não for aquilo que eu espero e quero, que a minha fé e a minha confiança em ti sejam ainda maiores, porque eu creio que existe uma vontade e um querer para mim que são soberanos aos meus. Quantos de nós conseguimos de verdade viver isso? Existe algo que agrada muito o coração do Senhor, que é a humildade de alguém que sabe que em tudo precisa e depende do Senhor. E por isso tem a fé e confiança verdadeiras nele. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Do que mais nós precisamos para tomarmos posse das promessas que o Senhor tem feito para nós? Do que mais nós precisamos para crer e confiar sem porquês e sem praquês? Nós colocamos tantos requisitos e tantas circunstâncias, quando aquilo que o Senhor deseja da nossa parte é somente rendição e humildade. Ele tem vindo, né? Será que a nossa parte nós temos feito? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Números 23, 19 veio nos lembrar. Quem somos nós diante da grandeza daquele que criou o mundo? Quem somos nós para termos a ousadia de achar que nós sabemos alguma coisa? Se as nossas deficiências, se as nossas dores, se as nossas angústias, se as nossas frustrações servirem para nos aproximar de Deus, amém por elas. É no processo que a nossa fé e a nossa confiança inabalável está sendo produzida. Jesus, quando veio à terra, nos ensinou a trilhar o caminho da humildade e da rendição. Ele, sendo o próprio Deus, não se apegou ao fato de ser igual a Deus. Antes se esvaziou e se humilhou. Em tudo, Jesus orava e consultava ao Pai. Em tudo ele dava graças, honra e louvor àquele que era o único digno. O contrário disso seria o orgulho. Orgulho é um grande pecado. E nada que procede do orgulho, nada que procede do pecado, permanece diante de Deus. A Bia nos lembrou sobre isso através da vida de Daniel, na palavra de segunda-feira. Quer ser como Ana? Quer desenvolver uma fé e uma confiança em Cristo que problema nenhum vai ter o poder de abalar? Ore. Mas depois de orar, entregue e confie. Ele é aquele que te promete, não é uma pessoa qualquer. Ele é aquele que te promete uma paz que o mundo não pode te dar. Tomemos posse nessa noite de Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Você recebe? Isso mostra que tudo
depende de Deus e não do nosso próprio esforço e não da força do nosso próprio braço. Mas aqui ainda cabe um segredinho que o Senhor já nos ensinou na palavra de domingo. Ana descansou, mas foi um descanso ativo. Ou seja, ela se levantou, voltou para casa e fez a sua parte enquanto esperava. Ela fez aquilo que a sua limitação humana permitia. E aquilo que era sobrenatural, existia alguém trabalhando para cumprir. E ela sabia disso. Com Jesus, toda a espera é ativa. Enquanto você ora por coisas que você ainda não tem, existe um reino que precisa ser implantado. Existem pessoas que precisam ser alcançadas. Existem injustiças que precisam ser sanadas e fomes que precisam ser saciadas. Enquanto você espera em Cristo, Cristo espera ver coisas em você. E quer saber? Pode ser que nesse processo exista um espírito soprando no seu clamor e você descubra que ele já tem respondido a sua oração. E você descubra que ele já tem dado tudo aquilo que você precisa para honrá-lo neste tempo. Sabe por quê? Porque nós temos tudo aquilo que nós precisamos. É por meio do Espírito que os nossos olhos são abertos. Vá, pegue a tua maca e ande. É isso que o Senhor espera de nós. Movimento. Amém? Mas o terceiro e último ensinamento, dentre os tantos que nós poderíamos aprender ainda com a vida de Ana. O que nós podemos tirar olhando para a vida dela, em terceiro e em último lugar, é um coração humilde e grato que engrandece o nome do Senhor. Um coração humilde e grato que engrandece o nome do Senhor. Ao final do capítulo que nós lemos, a Bíblia diz que no devido tempo Ana engravidou. Não é no meu tempo, não é no teu tempo, é no tempo devido do Senhor. E deu à luz a um filho chamado Samuel, que significa eu o pedi ao Senhor. Eu imagino a alegria de Ana naquele momento e o contentamento no seu coração, porque o Senhor tinha ouvido o seu clamor e tinha atendido. Mas eu também imagino quão difícil foi para ela, assim que o menino desmamou, Samuel com 3 anos, ela entregá-lo aos cuidados do profeta Eli, para que ele aprendesse. Mas eu também tenho certeza que a gratidão no coração de Ana era tamanha, que ela não podia deixar de cumprir o voto que ela tinha feito com Deus, porque ela sabia que o propósito iria além dela mesma. Ela sabia que a vida dela tinha sido usada para que toda uma nação fosse transformada através da vida de seu filho. No capítulo 2 de 1 Samuel, um pouquinho para frente de onde nós lemos, Ana ora novamente, mas de uma maneira completamente diferente do seu primeiro clamor. E eu vou ler essa oração para vocês, se vocês quiserem acompanhar. 1 Samuel, no capítulo 2, versículos 1 a 10. Que diz assim: Então Ana orou assim: Meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti. Não há rocha alguma como nosso Deus. Não fale então orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor.
O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Amém? Linda a oração, né? Ana, com essa oração, ela adorou ao Senhor. Ela não conseguiria orar assim sem a presença do Espírito Santo. A oração de Ana estava cheia de ações de graça e ela bendizia o nome do Senhor com alegria. A segunda oração de Ana demonstra todo o propósito de Deus sendo cumprido. Ela ora dando toda a honra ao Senhor. Essa oração, ela se assemelha muito com a oração de Maria, quando Maria estava grávida, né? Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Depois você lê de novo a oração de Maria lá em Lucas 1, porque ambas as orações têm muito a nos ensinar. Agora, como somos nós quando o Senhor responde às nossas petições? Nós damos graças? Nós concedemos o nosso maior bem para servir e honrar ao Senhor, como Ana fez com Samuel? Ou a nossa alegria e o nosso contentamento para em nós mesmos, como se tudo fosse decorrente do nosso próprio esforço? Qual é o seu maior bem? A sua família? O seu dom? A sua profissão? Eu não sei, mas quantas coisas você pediu e o Senhor te deu de graça? Mas será que nós temos consagrado todas elas para serem dedicadas ao Senhor? A quem temos rendido graças? Em quem temos nos alegrado? Em Cristo? Em coisas? Em nós mesmos? A nossa alegria precisa estar no Senhor. E em todo tempo nós precisamos dar graças, porque nós sabemos e reconhecemos que Ele é o único sustentador da nossa vida. Ana diz: se o Senhor não me exaltasse, eu não teria força. Ela reconheceu de onde veio e nós também precisamos reconhecer. Um coração humilde e grato engrandece o Senhor todo o tempo, durante todo o processo, tanto na espera quanto na bonança de ter a sua oração respondida. Salmo 107, 1. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Salmo 118, 24. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Amém? Que a oração de Ana possa nos ensinar nessa noite a render graças e a bendizer o nome do Senhor com alegria todo o tempo. A nossa oração precisa ser cheia de intimidade e profundidade com Deus. Nós precisamos na nossa oração reconhecer a sua santidade, a sua bondade, a sua soberania, o seu poder e a sua sabedoria. Nós precisamos adorá-lo como nosso Salvador, como nosso Criador, como nosso Juiz soberano. E nós só conseguiremos orar assim quando o nosso conhecimento for íntimo, quando a nossa base for sólida. Quando o nosso coração estiver em um estágio tão misturado com o Espírito, que o amor por Deus e pelas coisas celestiais ocupem a primazia em nós.
Quando o nosso amor por Jesus Cristo for o centro da nossa vida, dos nossos dias, dos nossos pensamentos. Porque assim, no devido tempo, todos os propósitos, todos os sonhos e todos os planos serão realizados em nós e através de nós. Amém? Mas nessa noite, o Senhor nos ensinou coisas preciosas através da vida dessa mulher extraordinária. E não é à toa que a vida de Ana foi registrada no maior e melhor manual das nossas vidas. É porque através dela, o Senhor queria fortalecer algumas coisas em nós. Ana tinha uma vida rendida em oração. Ela colocava tudo aos pés do único que poderia mudar a sua história. Por saber a quem servia. E por isso, ela desenvolveu uma confiança e uma fé inabalável e inegociável, que circunstância nenhuma tinha o poder de abalar. E além disso, em todo o processo, Ana humildemente foi grata e engrandeceu o nome do Senhor por todas as maravilhas que ele havia feito e haveria de fazer. Porque a sua segunda oração foi profética. Ela tinha ali uma esperança messiânica, ou seja, ela esperava por aquele que viria para salvar a todos e todas. Ela não falava só de seu filho Samuel. E não seria um rei qualquer que salvaria, mas seria o rei da glória. Sejamos nós, Anas, neste tempo. E eu tenho certeza que o Senhor nos honrará e nos exaltará no tempo devido para cumprir todo o propósito e a vontade dele, que são soberanas sobre nós. Amém? Foi essa palavra nessa noite que o Senhor veio afirmar em nosso coração. Se você recebe e aceita, aplauda ele nessa noite.